sou formado em Ciência da Computação pelo Centro de Informática da UFPE, lá de Recife. Então, vocês vão perceber pelo meu sotaque, que eu não sou daqui. E hoje eu trabalho aqui no Rio, no Passeio Direto. Então, o tema desse debate agora é novas perspectivas para desenvolvedores, e ele é patrocinado pela DataPrev, a M4U, a Ímpeto e a Bimob, que são as patrocinadoras também da HackPUC. Cada vez mais os profissionais buscam oportunidades diversas de trabalho, seja nas grandes corporações ou em startups. Mas qual é o perfil procurado por essas empresas? Como se destacar para uma grande empresa ou para um negócio recém-lançado? Como é o dia a dia do desenvolvedor e, principalmente, como fazer a diferença nesse mundo novo? Então, eu queria chamar primeiro, aqui no palco, nosso primeiro convidado, que é Enzo Mota, da M4U. Ele é líder de desenvolvimento de software, com mais de 10 anos de experiência profissional, ao longo de projetos em indústrias diversas, como telecom e financeira, e lidera atualmente equipes de DevOps da M4U. Tudo bem. Oi, bom dia. Eu sou o Enzo, da M4U. Esquisito, eu estou me sentindo num TED Talk, com 12 minutos para falar, sendo que eu não preparei nada, então parece que eu invadi o TED Talk de outra pessoa. Bom, eu sou líder de desenvolvimento na M4U. Eu trabalho principalmente com produtos de recarga recorrente. Eu lidero uma equipe de mais ou menos umas 8 pessoas. E eu também ajudo o RH na contratação, participei de diversas entrevistas e ajudo a montar o processo de seleção lá. O que a gente procura em candidatos, eu basicamente sempre dizia que eu procurava alguém que fosse inteligente e conseguisse entregar o que a gente precisa. Inteligente porque ele tem que saber resolver problemas difíceis que a gente tem, e entregar porque ele tem que ser motivado, ele tem que conseguir cumprir os prazos, ele tem que conseguir correr atrás e entregar o que a gente precisa. Hoje em dia, como líder de equipe, eu acho que tem um terceiro fator fundamental, que é a comunicação. Tendo uma equipe onde uma parte dela trabalha remoto, a gente está começando com trabalho remoto lá na M4U, a comunicação é fundamental. Você precisa saber o que o outro está fazendo, quais problemas ele está passando, e não só a comunicação verbal, mas a comunicação no código tem que ser perfeita, né? Você tem que passar a intenção muito bem. O nosso processo seletivo ele tem se transformado ao longo do tempo, né? Sempre foi muito baseado em entrevistas ou provas que não fazem muito sentido, né? O que adianta o cara saber equilibrar uma árvore A, B? No fundo, ele tem que saber aprender como fazer isso quando for necessário, ou reaprender a fazer isso quando necessário. Então, a gente está indo mais para um caminho de desafios mais pontuais para ver o estilo dele, se ele sabe testar bem o código, se ele se comunica bem, se ele entende requisitos, do que para problemas difíceis de ciência da computação, né? E um próximo caminho possível é inserir o candidato dentro da equipe e ver se ele funciona bem junto com outras pessoas, se ele gosta do ambiente, se essa equipe gosta dele. Então, acho que é um processo que a gente ainda está aprendendo como fazer. Não é a minha especialidade, mas, bom, a gente também está disposto a aprender. Eu acho que é isso. Como eu não preparei nada, eu vi que eu gastei 2 minutos e meio só. E eu já acabei, eu posso começar a contar piadas aqui, não sei. Não tem problema, depois que a gente faz umas perguntas, então fica melhor. Tá bom, beleza. Pode ir pra cá? Nosso segundo convidado é Vitor Pinto, ele é psicólogo da Bimob e atua na área de RH da empresa. Tem o papel de identificar e captar novos talentos para o time. No dia a dia, a missão dele é ser criativo e eficaz na resolução das demandas para que os clientes internos e externos se sintam bem atendidos. Então, vem para cá, Vitor. Bom dia a todos. Tem que fazer bonito, meu chefe está ali. Então, por favor, me aplaudam no final, galera. Tá.
Carioca, psicólogo, 28 anos. Acho que diferente da maioria aqui, humanas, então, né, fujo um pouco aí da parte técnica, da parte de código. Não vou tentar vender miçanga para ninguém, fica tranquilo, tá? Trabalho na Bimob, tá? É uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve aplicativos mobile, conteúdo para entretenimento e trabalho na área de recrutamento, tá? Não só recrutamento, mas no RH como um todo do dia a dia da empresa. Acho que quando a gente fala de trazer talentos para dentro da empresa, tá? É uma missão muito difícil, porque você tem que identificar, como o Enzo falou, não só a parte técnica, mas parte de comunicação, parte comportamental, um monte de coisa. Eu estou vendo aqui que tem gente acadêmica, tem estudante, tem gente que já trabalha, então eu vou tentar ser até um pouco mais genérico naquilo que eu vou falar e não direcionar para algum tema muito específico, tá? Mas quando a gente está procurando um talento, na área técnica, né, vamos focar nesse tema, lógico que o cara tem que ser bom, ou a garota tem que ser boa, né, ele tem que saber o que ele está fazendo, isso é fundamental, mas mais do que ser bom, né, ele tem que ter aquele brilho no olho. A gente tem que sentir que a pessoa ela realmente quer fazer parte daquilo, que ela comprou aquela ideia. Né? Então, a gente tem hoje lá alguns ex-alunos do NAVE, então já agarrei a Evelyn ali no braço, tipo, daqui a pouco a gente conversa, né, porque a gente tem que estar atento a isso ao tempo todo, não é só ser bom tecnicamente. Né? Ser bom, a maioria das pessoas são, e se você não é tão bom assim, você estuda e você consegue chegar lá. Então, a parte técnica, você consegue contornar, você consegue resolver, você consegue atingir um objetivo que é mais tangível. Agora, a parte comportamental é um pouco mais difícil, tá? Então, né, falando um pouco para candidatos, inclusive, surpreendam a gente, surpreendam a empresa, surpreendam o recrutador, surpreendam o processo seletivo. Né? Falando da parte técnica, mais uma vez, gente, CV de papel, mandar currículo por e-mail, isso não existe mais, né? Isso funciona em outras áreas, mas na área de tecnologia tem que ser um pouco mais do que isso. Surpreendam a gente, cheguem até nós com um projeto, com uma ideia, mostrando que vocês são capazes de fazer, que isso vale muito mais do que qualquer currículo de papel, dizendo um monte de coisa, uma sopa de letrinhas de linguagem de programação, que isso muitas das vezes não quer dizer nada, né? Então, assim, tentem ser mais criativos, tentem pensar fora da caixa, da mesma forma como vocês criam um código, resolvem um problema num código, né, debugam lá para entender o que está acontecendo, quebrem o nosso código. Né? Quebrem o nosso código social, o nosso código empresarial e mostra para a gente que faz sentido você estar na empresa que você quiser. Né? Acho que um outro grande, eu não diria defeito, mas um erro que todos nós já cometemos em algum momento é panfletar currículo. Então, assim, gente, vocês têm que direcionar, né? Escolham as empresas quais, vocês que são estudantes, escolham as empresas que vocês querem fazer parte, entrem em contato com elas diretamente de uma forma criativa. Desculpa. De uma forma criativa. Então, assim, não panfletem currículo. Isso é feio, isso não é legal. Então, tentem, de fato, surpreender a gente de alguma forma, né? A gente tem hoje grandes talentos que estão com a gente na Bimob hoje, que não entraram num processo tradicional, porque eles simplesmente chegaram para a gente de uma forma extremamente criativa, disruptiva, e que deixou a gente sem saber o que fazer. É isso que eu quero. Eu quero que os candidatos me deixem sem saber o que fazer. Porque aí sim eu também consigo ser criativo e trazer uma solução específica para aquele profissional, né? E aí, não só falando agora em entrar nas empresas, mas depois que você está dentro das empresas, existe toda uma, principalmente no mercado de tecnologia, toda uma cultura de que a empresa é um parque de diversão. Né? É tudo muito legal, você tem piscina de bolinha, você tem escorregador, você tem geladeira com cerveja, você tem um monte de coisa. Ok, isso é benchmarking de mercado, a gente precisa atingir isso sim, só que é uma empresa, o objetivo é gerar lucro, o objetivo é criar algum produto, algum serviço que você entregue para o mercado. Então, vamos entender que o dia a dia, sim, ele precisa ser disruptivo, precisa ser criativo, porque ajuda vocês na solução de algum problema, mas no fim do dia ainda é uma empresa. Então, assim, não se deixem iludir, não se deixem vender pelo maior escorrega, pelo PlayStation 4, 5, 6, 10. No fim das contas, não é isso que importa, né? Vocês têm que procurar um ambiente que vocês se sintam confortáveis, onde vocês vão contribuir, onde vocês vão aprender, né? Afinal, é a carreira de vocês, então vocês nunca podem parar de aprender, principalmente na tecnologia. Quem escolheu essa carreira vai ter que estudar para sempre. Então, foquem muito nisso, em não ir para uma empresa que talvez seja muito fechada em alguma linguagem, seja muito fechada em algum processo, em alguma tecnologia, mas que seja um pouco mais aberta, né? Que consiga trazer para vocês possibilidades de estudar novos temas, criar coisas novas, participar de novos projetos. E quando a gente fala, né, desse dia a dia de RH, de uma empresa, de como que a gente... Né, eu estou aqui do outro lado, vocês estão, né, do lado do meu cliente interno. Motivar vocês é uma tarefa muito difícil. Então, assim, entendam que isso é um desafio para a gente também e tragam para a gente o que vocês precisam
para se sentirem motivados, né? O que vocês precisam? É um curso, é um workshop, é participar de algum projeto, é participar de alguma conferência? Tragam isso para a gente, porque isso para a gente também... Nós não somos da área técnica, então é importante que a gente esteja sempre em contato com vocês para entender o que vocês precisam e como que a gente pode atender essa necessidade e essa demanda de vocês, tá? Se utilizem das ferramentas técnicas que hoje estão aí no mercado para mostrar o trabalho de vocês. Então, hoje, quando a gente recruta, voltando para esse tema mais uma vez, existem um monte de ferramentas, HackersRank, Project Euler, existe o próprio GitHub. Então, assim, se utilizem dessas ferramentas para mostrar o trabalho de vocês, para construir o networking técnico de vocês, isso é fundamental, sempre vai ser, mas estejam sempre abertos a mostrar o trabalho de vocês da melhor maneira possível, mostrar o potencial de vocês, tá? Acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês por hora, tá? Queria agradecer e parabenizar as meninas da Hack Girls e todas elas da palestra anterior. É um desafio que a gente tem hoje também, mulheres na programação. Temos desenvolvedoras no nosso time e queremos ter mais desenvolvedoras, né? Então, vamos conversar. Mas eu acho que é isso. Agradeço a todo mundo que está aqui hoje, nesse domingo de manhã. Obrigado aí a PUC por ter cedido o espaço. O evento está maravilhoso. E é isso, galera. Muito obrigado. Show. Tá, já imagino que agora vai ter um monte de pergunta para tu depois. Nosso terceiro candidato é Marcelo Hertal, candidato. Nosso terceiro convidado, desculpa, é Marcelo Hertal, da Ímpeto. É formado na UFRJ em bacharelado em computação e MBA executivo na Copead. E atua como empreendedor na área de software há 17 anos, onde ajudou a fundar empresas que atuam no desenvolvimento customizado de sistemas para diversos segmentos de atuação. Então, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Deixa eu entender com quem eu estou falando aqui. Quem é que quer seguir uma carreira de desenvolvimento aqui? Ou está, ou que quer? 1, 2, 3, 4. Não é possível. Então, me explica, eu queria entender com quem eu estou falando. Tem 5 pessoas aqui de um público de 50 que querem ir para a área de desenvolvimento e estão assistindo uma palestra. O que você tem que fazer numa área de desenvolvimento para ter empregabilidade, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, entendeu? Eu formei na UFRJ e formei numa época muito parecida que a gente está vivendo hoje. Era o plano Collor, era uma recessão danada, não tinha emprego, não tinha nada, era terrível. Eu estava fazendo um estágio numa empresa que eu achava maravilhosa, que chamava Digital Equipment, DEC. Essa empresa, simplesmente, ela desapareceu do mercado, ela foi comprada inúmeras vezes, tudo acabou. Então, eu tinha acabado de me formar e, caramba, não tem emprego, entendeu? E aí eu falei assim, caramba, eu tenho que trabalhar. E aí eu fui, eu quero continuar, eu continuo de estagiário em qualquer lugar. Me coloca de estagiário em qualquer lugar aí, por favor. E aí fui trabalhando, fui para Niterói, trabalhei numa consultoria em Niterói, depois trabalhei também numa empresa de desenvolvimento terceirizado. Na Digital, eu aprendi, na época, client server, né? Era o top do desenvolvimento, client server e tal. Tive que recuar para trás e voltar a programar em COBOL. Uma coisa que eu tinha odiado aprender na minha faculdade. E aí eu olhava o pessoal da minha faculdade e falei assim, poxa, na época, né, geração X, qual era o desejo de todo mundo ali na faculdade? Eu quero me empregar numa empresa grande. Então, se perguntar para todo mundo, eu quero me empregar numa empresa grande, entendeu? E acabei que eu consegui, de certa forma, porque eu fiz um concurso, logo depois de passar por esse monte de coisa, fiz um concurso para a Petrobras, passei, não consegui ficar um ano lá, não consegui me adaptar, entendeu? Porque com a empresa grande vem politicagem, vem a dificuldade de se você desenvolver, dificuldade de trabalhar no que você quer. E aí surgiu a oportunidade e normalmente, quando você... Na minha época não tinha esse negócio de startup, eu sou pré-internet, né? Surgiu uma oportunidade para trabalhar numa ex-empresa que eu trabalhava como consultor. E aí nasceu a empresa.
E aí a gente começou a crescer, ter oportunidade, crescer. E sempre desenvolvendo software customizado, etc. e tal. E eu sempre participei muito do processo de recrutamento. Sempre participei muito. E aí o que eu percebi foi o seguinte, você tem 2 pilares que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de contratar. Primeiro, é não contratar gente maluca. E tem um monte de gente maluca em tecnologia. E essas pessoas malucas, elas contaminam o ambiente de uma forma que é caótico trabalhar, entendeu? Porque elas desestabilizam, entendeu? E aí, eu não consegui esse critério para contratar gente maluca, e eu demorei muito para entender que eu precisava de um psicólogo para identificar quem que era maluco e quem que não era maluco, entendeu? Isso já foi uma vitória incrível. E a segunda coisa que eu percebi é que o importante, tem 2 tipos de vagas normalmente. Aquela que você, olha, eu já preciso de um profissional que saiba determinada tecnologia. Ó, eu tenho essa vaga, é para compor esse projeto, ele tem que entrar produzindo, né? Para esse tipo de vaga, não adianta você querer aprender, tem que chegar lá já entregando o que você precisa, né? O segundo tipo de vaga é do tipo, eu quero formar o profissional. E esse tipo de vaga, eu preciso de um profissional eu preciso identificar alguém que consiga aprender. Né? Aprender rápido, várias coisas. E aí, realmente, de novo, psicologia. Como é que você consegue identificar profissionais que conseguem aprender rápido, entendeu? Então, no fundo, se você olhar hoje, os tipos de vagas que a gente tem na nossa empresa, você tem vagas com skill específico, né? E aí do tipo, caramba, como é que eu faço para... o que eu tenho que aprender para você ter uma empregabilidade mais alta? Isso é fácil, você procura, faz uma mineração no que está de vagas, etc. e tal, você vai falar assim, olha, esse é o tipo de perfil que tem mais procura. Então, se você quer empregabilidade rápida, é isso. Se você está trilhando uma carreira, é a capacidade de aprender que faz diferença, entendeu? Então, esse é o conselho que eu posso dar para vocês. Tipo, aprendam muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Aproveitem esse ambiente de faculdades que não tem cobrança, que você pode fazer várias coisas, né? E use para aprender. Aprender muito, mesmo coisas que você não vai usar nunca na tua vida. Porque a técnica, a capacidade de aprendizado também é uma aprendizagem. Se você adquire a capacidade de aprendizado, você não tem mais medo de nenhum desafio. Né? Você encontra o que você tem que aprender, corre atrás e executa. Perfeito. Quantos daqui querem ter uma empresa? Isso é um outro desafio também, entendeu? E é difícil nesse país. Hoje mesmo eu estou lutando porque tem um imposto que eu não sei se eu pago pela folha ou pela folha de pagamento ou pelo faturamento, eu estou entrando com um processo. Então, de novo, aprendizagem. Você vai ter que aprender um monte de coisas que você, infelizmente no Brasil, você tem que aprender um monte de coisas que saem do teu foco normal, de entregar novos produtos, de fazer novas ofertas, para aprender um monte de coisa que não te agrega, mas que você tem que fazer por sobrevivência, entendeu? Mas eu vou te falar, eu acho que é uma coisa muito do que você quer na vida, né? Eu nunca me encaixei numa empresa grande, entendeu? Então, e ter a liberdade, mesmo de estar no prejuízo às vezes, que a gente fica no prejuízo, para mim continua sendo gratificante. E aí, quer dizer, é um caminho mais longo, difícil, mas eu não trocaria por nada. Acho que é isso que eu tenho para falar. Perfeito, tá ótimo. E, por último, mas não menos importante, Leonardo César, coordenador de tecnologia de desenvolvimento de software na DataPrev desde 2009. Possui experiência em desenvolvimento de software com ênfase em automação e metodologias ágeis.
e atua com soluções de tecnologia há 20 anos para o governo e para o setor privado. Pode vir. Obrigado. Bom dia. Eu acho... Ele vai projetar aqui? Aqui. Daqui a pouquinho. Um pouco de suspense. Na verdade, eu trouxe um pouco de pirotecnia, né? Diferente da simplicidade dos amigos, eu acho que, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, as soluções mais simples são aquelas que, de fato, atendem às demandas dos nossos clientes, né? Eu acho que a gente está numa fase de explosão tecnológica, onde a gente tem alguns eixos, né, algumas demandas, e a chance de perder um pouquinho, de perder o foco na solução, quando a gente está falando numa quantidade de tecnologias que atendem determinada solução, eu acho que a chance de você se perder é grande. Enfim. Meu nome é Leonardo César, como o amigo já apresentou, eu trabalho na DataPrev desde 2009. Eu estou à frente agora a uma coordenação que cuida aí, basicamente de padrões de tecnologias para o desenvolvimento de software. Tá? E aí eu estou falando de um contexto de uma empresa onde trabalhamos em 700 desenvolvedores, né, 600 e alguma coisa, e quando a gente tem esse volume de desenvolvedores, esse volume de cabeças pensantes, a chance da gente perder o foco no que importa, que é, de fato, a solução para o cliente, é muito grande. É lógico que importa no sentido de prioridade, né, mas o perfil do desenvolvedor de software é um pouco esse, de correr atrás, de buscar conhecimento, de buscar novas tendências. Então, para isso é necessário uma coordenação de padronização. Além dessa experiência, eu já trabalhei bastante no setor privado, e aí talvez me coloque próximo da maioria de vocês, né, que ou estão estudando para entrar no setor privado, ou já estão atuando no setor privado, e aí eu acho que quando a gente fala de setor privado, as coisas costumam ser um pouco mais simples, ou talvez menos complexa do que o setor público, onde a gente tem alguns critérios na hora da contratação, a gente segue alguns padrões aí da administração pública que não dificultam, mas padronizam um pouquinho esse modelo de contratação, mas a gente pode falar sobre isso aqui no debate. E, além disso, eu trabalhei com software livre, que é a parte que eu me orgulho aí ao longo do tempo aí trabalhando. Eu acho que é o lugar onde a gente mais aprende sobre tecnologias de desenvolvimento, sobre desenvolvimento mesmo, trabalhando numa comunidade de software livre. Eu aconselho para aqueles que não participaram, para aqueles que não desenvolveram nenhum produto, eu aconselho que o façam. Voltando aqui no escopo, quando a gente está falando, eu gostei bastante assim, da abordagem dos colegas, onde falou a respeito de contratação, a respeito de perfis. Talvez eu desça um pouquinho mais, que é para falar justamente das competências necessárias para essas contratações. Né? Essas competências, obviamente, elas nascem de tendências. E aí eu tomei a liberdade aqui de separar 3 grandes eixos dentro do processo de desenvolvimento de software, né, que eu acho que é amplo o suficiente, que é um eixo mobile IoT, né, ou IoT, ou seja, a parte de desenvolvimento para mobilidade, para dispositivos móveis, para o tal do wearable, né, a realidade aumentada. Eu acho que a realidade aumentada faz parte, acho que fez parte da vida da maioria. Eu confesso que eu cheguei a instalar um joguinho, agora me fugiu o nome, aquele que você ficava procurando os bichinhos que saíam correndo, e você conseguia fazer esse mapeamento dentro do espaço, né? Você enxergando de fato o ambiente que você está enxergando no teu celular, você enxerga, acha um bichinho, caça ele, e isso virou uma febre, né? Isso é uma das aplicabilidades, é lógico que existem tantas outras, e aí existem tantas outras, de fato, efetivas para a gente discutir. Eu acho que a gente, na mesa, em meio ao debate, a gente pode falar um pouquinho mais sobre realidade aumentada.
E aí a gente não pode esquecer a parte de wearables, né? Ou seja, as tecnologias, as tendências aí que a gente tem visto e acompanhado aí da evolução do mercado de desenvolvimento. Tem muita discussão hoje dos óculos que trabalham com realidade aumentada, dos relógios. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento mobile, a gente não pode perder esse eixo da parte dos vestíveis, né, do wearable, porque realmente é uma tendência que a gente enxerga a curto prazo aí, que a curto prazo provavelmente passe a fazer inclusive do desenvolvimento para a administração pública. E aí tudo isso é baseado, na verdade, embasado em cima da experiência do usuário, né? Mudaram as competências necessárias para se discutir o X. Antigamente bastava eu conhecer telas de computador, porque aquele software provavelmente rodaria só em telas de computador. Hoje, como a gente tem a discussão do wearables, tem a discussão do realidade aumentada, a coisa mudou um pouco. Então, a gente precisa rever, reconstruir as competências, as disciplinas debaixo de experiência do usuário, a fim de tentar atender essa nova demanda. A cultura DevOps, como eu falei anteriormente a respeito de software livre, a cultura DevOps ela traz o software livre, o desenvolvimento de software livre, ele traz muito essa discussão, ele traz muito conhecimento de ferramentas DevOps, né? As coisas dos containers, hoje a gente tem a questão do Docker, do Amazon, enfim, a gente fala um pouquinho daqui a pouco também sobre essas discussões. A parte de agilidade na entrega dos serviços, eu acho que isso é fundamental, principalmente na administração pública, né, onde a gente tem ciclos ali de entrega de produto, e aí eu acho que a gente precisa focar bastante na discussão de agilidade nesse processo de entrega, e automaticamente, quando a gente está falando em agilidade, remete à discussão de automação e aos processos de entrega contínua, enfim. E, por último, mas não menos importante, a discussão de análise de dados. Eu acho que é um conjunto também de competências a ser adquiridas ou a se materializar, a se executar dentro da discussão de análise de dados, que eu acho que a gente pode explorar, né? Com a discussão e tecnologias aí oriundas do tema de ciência de dados, a gente acabou gerando um conjunto de novas competências necessárias para se atender às demandas, os produtos, os serviços que estão sendo demandados pelo cliente, utilizando a parte de visualização e descoberta de dados, que é algo fundamental, né? Hoje, essa coisa da visualização e descoberta de dados, ele já faz parte da nossa vida. A gente não chama de visualização de dados, mas assim, ele já faz parte da nossa vida. E eu acho que é um tema também fundamental para a gente conseguir discorrer aqui ao longo da mesa. A parte de processamento de Big Data também, que não tem nada de novo. Tá? Não tem nada de novo, eu estou falando porque já são alguns anos com essa discussão de Big Data, mas eu acho que a gente precisa também reforçar a necessidade de internalizar processos e tecnologias relacionadas a esse tema. E a parte de computação cognitiva, acho que hoje até tem uma apresentação ao final do dia para falar um pouquinho, talvez até com muito mais propriedade do que eu, a respeito do tema de computação cognitiva. Tá? Eu acho que são esses três eixos, e esses três eixos, eles se desdobram em N tecnologias. E aí é que eu acho que é fundamental, né, no perfil do desenvolvimento, né, do desenvolvedor, o desenvolvedor procurar competências em cima desse arcabouço tecnológico. Não significa que ele se restrinja a isso. Aqui, na verdade, eu estou exemplificando, eu estou materializando, o Mosquito quer fazer palestra também, mas eu estou materializando um pouquinho de tecnologias, de habilidades que normalmente a gente demanda no processo de desenvolvimento de software. Então, ali, quando eu estou falando de mobile, para a parte de desenvolvimento híbrido, que facilita, agiliza bastante o processo de desenvolvimento, a gente tem, entre outros frameworks fantásticos, o Reactive Native, que é esse, de fato, é inclusive o que a gente utiliza lá na DataPrev. Na linha de realidade aumentada, a gente tem o ArtToolkit, que aí ele entrou muito mais no contexto de, olha, são tendências, tá? Esse framework para desenvolver realidade aumentada é algo novo, mas assim, ele provavelmente é algo muito promissor, porque ele tem fundamentos bastante interessantes
dessa disciplina de realidade aumentada. E aí, para a realidade aumentada, a gente pode usar o Unity, que também é uma tecnologia um pouquinho mais antiga já e é muito mais estável. E aí eu falei ali um pouquinho sobre a discussão de experiência do usuário. Na linha do desenvolvimento, da entrega contínua, né, do DevOps, a gente tem as ferramentas que facilitam a coisa da entrega contínua, da automação, do provisionamento, da parte tecnológica da coisa mesmo. DevOps não é tecnologia. De maneira alguma, DevOps é tecnologia. DevOps é uma cultura. E aí a gente precisa descobrir e investir muito mais nessa cultura quando a gente está falando de empresas. De novo, o setor privado, uma empresa com 150, 200, 300, 500 usuários, empregados, é muito mais tranquilo de você discutir uma cultura DevOps do que numa empresa com 4.000 funcionários. 4.000 empregados. Isso porque existe um organograma, existe uma estrutura, existem processos, existem metodologias que a gente precisa vencer para fazer acontecer. Isso eu estou falando assim não estou falando basicamente da DataPrev, eu estou falando de qualquer empresa pública. Tá bom? Mas eu acho que assim, esse é o conjunto de competências, pelo amor de Deus, não me coloquem no currículo lá, eu vi lá Reactive Native, eu vou colocar, e aí na hora de você fazer a entrevista, você vai chegar lá e não sabe nem o que é Reactive Native. Isso não é sopa de letrinha para a gente simplesmente colocar ali e se fazer efetivo, ou fazer o nosso currículo vender mais. Tá, isso é só uma ideia daquilo que você, de fato, precisa estudar ou já poderia estar estudando para conseguir entregar valor para o produto de vocês, mas pode ser tantas outras tecnologias. E aqui, do outro lado, na parte de análise de dados, a gente fala um pouquinho sobre o Hadoop, que também não é tão novo, mas acredito que, se quiser, o mercado ele demanda muito e a gente tem pouca competência técnica sendo encontrada no mercado. Então, esse é o diferencial de estudar um pouquinho essas tecnologias e fazer o diferencial em cima dessas tecnologias. E aí ali a gente tem um pouquinho de análise de dados, a gente tem um pouquinho de provisionamento, de APIs cognitivas, né? Ali a gente falou um pouquinho da Azure, mas tem ainda o Watson, que, se eu não me engano, tem uma apresentação hoje no final do dia, tem a API do Vision, enfim. Na verdade, a apresentação é muito mais para a gente ver se consegue estruturar aqui essa discussão, se consegue conduzir, direcionar um pouquinho essa discussão para trazer um pouquinho a preocupação que os amigos falaram, mas a preocupação tecnológica também que é necessário para se adquirir aí uma empregabilidade bastante razoável. É isso. 3, 2, 1. Obrigado, gente. Pode ficar aí. Queria chamar também todo mundo aí de volta aqui para o palco, para a gente poder sentar. Tá, o público tem alguma pergunta? Alguém quer começar perguntando alguma coisa? Além? Oi, bom dia. Parabéns pela palestra de cada um. Uma das minhas principais dúvidas é em questão de experiência, que eu vejo bastante, alguns até estereótipos, tipo, sei lá, 25 anos, 24 anos, 20 anos de experiência, ter construído um foguete fluente em tailandês, coisas do tipo que são bem bizarras. Mas o cara que está entrando como um estagiário, ele quer aplicar o que ele acabou de aprender. E, no caso, algumas empresas estão necessariamente querendo estagiários já para que ele aplique o que ele já aprendeu, mas como se ele já tivesse aquela experiência, como se ele já tivesse um GitHub extremamente complexo, com uma frequência absurda. Então, como é que vocês lidam com esse contraste de um cara que está com pouca experiência, mas que vocês querem colocar experiência nele, mas também querem que ele venha com alguma coisa? Como é que vocês lidam com isso? Acho que eu posso falar sobre isso um pouquinho. Estágio, como você falou, é para aprender, para ele aplicar aquilo que ele viu no curso e absorver cada vez mais conhecimento. E
Na Bemol a gente trabalha muito forte essa questão do estágio, ele tem um programa de estágio a ser seguido, que vai não só da parte técnica, mas também para tornar ele um profissional completo como um todo. Então, se você vê uma vaga de estágio que já pede 20 anos de experiência e conhecimento, como você falou, construir um foguete fluente em tailandês, corre que é furada, entendeu? Provavelmente é uma empresa que está procurando uma mão de obra barata e não um profissional para desenvolver. E, bom, isso existe no mercado, né? Todos nós sabemos disso. E aí cabe a você decidir se faz sentido para você ser essa mão de obra barata para a empresa, onde você não necessariamente vai aprender, mas vai conseguir um trabalho, né, como nosso amigo falou, da empregabilidade rápida. Se é isso que você precisa, vai. Agora, se você realmente está procurando aprender e um ambiente para se desenvolver, então você continua buscando um pouco mais até que apareça uma empresa que te ofereça um estágio, como sendo um estágio, né, onde você vai aprender e aplicar aquilo que você já sabe dentro do que você já aprendeu no curso. Eu acho o seguinte, vale a pena você detalhar o que você executou na faculdade. É importante. Tipo assim, que projetos que você está executando? Tipo assim, iniciativas pessoais. Olha, eu fiz um app, estou trabalhando nesse tipo de coisa, gosto desse tipo de coisa. Traz um pouco da tua vivência de o que você tem investido em projetos na faculdade. Eu acho que isso valoriza o seu currículo, entendeu? Então, tipo assim, num estágio, pelo menos a gente lá, a gente não está procurando experiência de profissional, perfeito? Mas eu acho que quanto mais você se demonstrar experiente com uma tecnologia, mais deixa o seu currículo crível, perfeito? Que você seja uma pessoa com capacidade de aprendizado. Eu acho que é muito por aí. Mas vocês diriam que é a maioria das empresas que pede alguma coisa muito específica, anos de experiência ou coisas desse tipo, ou as empresas estão cada vez mais mudando e elas estão buscando gente que só quer saber aprender, não necessariamente sabe uma linguagem específica, um framework específico, e sim que ela sabe o básico e aí ela vai começar, a partir disso, a aprender mais coisas? Eu diria que a maioria das tecnologias que a gente está usando atualmente são muito novas. Então você não vai conseguir gente com muita experiência nelas. Você tem que conseguir gente que consiga aprender, basicamente. Eu procuro isso. Eu sou inteligente e motivada para aprender. Não, que sabe exatamente uma determinada linguagem. A não ser que seja para um trabalho muito específico, você precisa de alguém que conheça de geolocalização para um trabalho específico, a gente vai. Mas, de forma genérica, não. A gente quer a pessoa motivada para aprender. Eu gosto da ideia, acho que Vitor, né? O Vitor falou a respeito do GitHub e a gente tem visto muito, pelo menos acompanhado processos seletivos fora do país, e aí você falou um pouquinho, o Vitor falou um pouquinho. Eu gosto da ideia de, eu quero demonstrar aquilo que eu sei. Então a empresa vai lá no GitHub, por exemplo, e identifica o que aquele cara sabe. Você tem condições, tem ferramentas dentro do GitHub para conseguir identificar qual que é o conhecimento daquele cara. E você consegue classificar aquele cara em júnior, pleno, sênior. Então, eu gosto desse novo modelo de contratação. Parece que ele, de fato, demonstra mais do que o papel, do que o currículo. Eu sei JavaScript. Não, na verdade, o GitHub mostra que você está trabalhando com JavaScript. E para você começar a trabalhar com JavaScript, você não depende de entrar num estágio. Você pode imediato entrar num projeto do GitHub, identificar quais são as issues daquele projeto e começar a atender. Isso já vai trazendo um pouquinho mais de conteúdo para o teu currículo, né? Então, eu acho que é bem bacana essa nova versão aí de identificação de profissionais. Sim, e até complementando, como você falou, né, é uma vaga de estágio, então lógico que o cara tem que saber minimamente alguma coisa. Eu também não estou lá para dar o beabá para ele, mas complementando o que o Enzo disse, é isso. Eu estou muito mais preocupado com a capacidade dele de aprender, de absorver novas coisas, do que necessariamente com o que ele já vai trazer para mim de cara. Ele tem que saber o básico e ele tem que saber quais são os caminhos que ele precisa, né, percorrer para chegar àquele conhecimento. Mas eu estou muito mais preocupado com o que ele vai poder aprender do que com o que ele vai me trazer de imediato. Eu acho que, na verdade, existem os dois perfis. Existe a vaga que você está trazendo para formar a pessoa e existe a vaga que você já quer que a pessoa execute o que tem que ser executado. Isso não vai... O mercado não vai... Essas vagas que você vai precisar já chegar sabendo o que a empresa demanda não vão desaparecer. Não são vagas de estágio. Mas, por exemplo, eu já contratei gente que não tinha experiência nenhuma para uma vaga que já precisava executar. Porque ela já trouxe essa bagagem, perfeito? Quer dizer, no fundo, você tem que analisar o que o empregador está procurando. Né? Se você está, olha, eu quero
quero aprender mais e tal, a vaga está bem... Você tem que entender qual é o tipo da demanda do empregador para se colocar exatamente na vaga correta. Pode falar? Só dando uma complementada, como o amigo falou, em questão de GitHub, queria saber se ainda no mercado ainda tem muito o preconceito de tem que ter um certificado. Tem que ter um certificado de formação disso ou de um curso daquilo. Ou se simplesmente hoje a tendência, pela facilidade e pelos métodos da tecnologia que eles têm, o cara vai lá, olha no GitHub ou faz qualquer outra avaliação da função que você quer contratar. Quer saber se ainda realmente tem toda essa coisa. Então, eu acho que a certificação ela tem um valor fundamental quando a gente está falando de empresa pública, quando a gente está falando de governo, quando a gente está falando de estatal. Porque existe uma preocupação nos processos de contratação que é diferente daquele processo onde eu olho cara a cara e falo, é você que vai entrar aqui. Existe uma contratação, uma formalização através de um fornecedor, através de um contrato. E daí, como que eu tenho condições de garantir que aquele fornecedor tem aquelas competências necessárias sem exigir uma certificação daquele fornecedor? E daí, isso força um pouquinho para o mercado valorizar um pouquinho mais a questão de certificação, porque se ele quiser prestar serviço para uma empresa pública, ele vai demandar aquele certificado. Então, ele tem todo um plano de carreira aí, de investimento em cima de certificação. Eu, particularmente, assim, tenho várias colocações e acho que a gente conseguiria fazer mais um hackapook se eu fosse falar de todas as minhas colocações relacionadas à certificação. Mas, de maneira geral, me parece que é algo razoável. Não deveria ser o único meio de contratação. De novo, eu estou falando assim, na discussão da terceirização, né, quando o primeiro setor olha e contrata o segundo setor. Eu não estou falando de um processo direto de contratação, que é esse processo mais do setor privado. E aí, acho que eles têm outros meios de garantir a qualidade daquela pessoa, ou mesmo daquele fornecedor. Né? Então, aí eu acho que eles fogem um pouquinho da legislação e fogem. No bom sentido da legislação. Eu tenho uma máxima na minha empresa que é o seguinte: um profissional certificado não é um bom profissional. Um bom profissional certificado é um ótimo profissional. Então, quer dizer o seguinte, a certificação te dá a oportunidade de estudar coisas que você, de repente, no seu dia a dia, não pararia para estudar. E aí você tem uma seguinte visão, você consegue resolver o problema de forma diferente, porque você parou para enxergar algumas coisas que você no seu dia a dia, na tua entrega de projetos, etc. e tal, você estava preocupado em fazer a entrega, você não estava preocupado em verificar todas as formas que existem de fazer aquela entrega. Então, no fundo, é muito assim, a certificação, ela amplia o teu horizonte em cima de uma determinada tecnologia, mas uma boa, só por ter a certificação, não é suficiente para você garantir uma boa vaga. Você pode conseguir uma boa vaga não tendo uma certificação. Sem dúvida, a certificação vai te valorizar como profissional naquele ambiente. Né? Então, tipo assim, para gerente de projeto tem o PMP. Né? A quantidade de gerente de projeto ruim com PMP é absurda. Uma certificação de PMP não vai te ensinar a gerenciar projeto. Isso é verdade, entendeu? Agora, se você tem a capacidade, tem as competências necessárias para gerenciar projeto, uma certificação PMP, por exemplo, vai te abrir horizonte de coisas que você não precisa controlar e precisa estar atento, que você no seu dia a dia você não precisaria. Né? A gente ao contrário de open source, a gente é muito Microsoft. Entendeu? Então, foi uma linha que a gente seguiu na nossa empresa. A Microsoft tem muito de certificação para gerar competência, para gerar o nível Gold, etc. e tal, que você precisa para demonstrar para o mercado que você é proficiente. A questão é a seguinte, eu já contratei muito profissional que tinha lá a certificação Microsoft muito ruim.
Muito ruim, porque você chega, você entra naqueles cursinhos para fazer a prova e não aprende nada, mas tira a certificação, entendeu? Então, no fundo, se é um programador, seja um ótimo programador. E não desdenhe da certificação. Não desdenhe da certificação. Porque a certificação vai conseguir, vai te forçar, eu acho que a palavra melhor é essa, vai te forçar a aprender coisas que, de repente, no teu dia a dia, você não teria oportunidade, entendeu? Agora existem certificações, né, assim, eu acho que a gente só precisa tomar cuidado para não rotular a coisa da certificação, porque eu acho que existem certificações e certificações. Existem certificações que têm um nível de exigência bastante razoável, né? Eu não vou falar uma ou outra aqui, mas assim, existem algumas que têm um nível de exigência razoável, que aí entra nessa coisa que está falando, que tira a pessoa de dentro daquela caixinha e fala assim, ó, você precisa de fato estudar para obter esse papel. Mas, de maneira geral, eu também compartilho bastante da tua opinião. Legal. Próximo. Só mais uma colocação. Eu concordo com o que vocês colocaram aqui. O fato de uma pessoa ter um certificado não significa que ela seja boa naquilo, é fato, mas também é fato que a certificação aumenta a empregabilidade. Então, acontece muito no mercado de uma empresa precisar de uma pessoa certificada para ganhar porque fechou o projeto agora, e as pessoas que não têm a tal certificação podem ficar, por melhores que sejam, podem ficar de fora desse processo seletivo, simplesmente pelo fato de estar certificado ou não. Então, é importante, lógico, que ter esse equilíbrio. E para o mercado, a certificação denota que aquela pessoa está atualizada, está estudando, está atrás de melhores conhecimentos. Então, assim, é difícil que as empresas cheguem a esse discernimento de que não vou contar com a certificação, porque eu sei que tem muita gente que é interpretador Java e não sabe nem programar em Java porque estudou para a prova. Então, assim, é fato. É complicado e muito em função do cenário do país, né? Então, eu acho que, podendo estudar, tendo condições de enfrentar essas certificações que às vezes não são baratas, tá? Eu acho que vale o investimento e o sacrifício. Tem uma pergunta ali? Bom dia. Eu tenho 27 anos, sou formada em arquitetura e urbanismo, e comecei esse ano, entrei numa pós de desenvolvimento e análise de sistemas. Por que eu estou falando isso? Eu conheci muita gente assim, mais ou menos na mesma situação que eu. Está mudando de área, uma formação que não tem necessariamente a ver com a área de desenvolvimento, e está todo mundo enfrentando o mesmo problema, né? A primeira oportunidade. Quem está fazendo pós já tem graduação, geralmente acho que nem pode ser contratado como estagiário. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar no mercado por estar numa fase de aprender ainda, e até a idade, às vezes, pode pesar um pouquinho, porque uma pessoa mais jovem tem mais tempo, né, para ser moldado, para se adaptar à empresa. E é isso, eu queria saber se vocês têm alguma dica, porque a gente, bom, eu e o pessoal da pós, esse pessoal desse perfil que eu conheço, entra numa paranoia de querer abraçar o mundo, aprender todas as linguagens ao mesmo tempo, para ficar com um currículo mais completo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que isso atrapalha também um pouco, da gente não focar em uma linguagem. Então, eu sinto essas pessoas muito sem rumo, assim, nesse sentido, de como arrumar a primeira oportunidade. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Legal. Acho que assim, mudar de carreira é sempre difícil, seja para tecnologia ou seja para qualquer outra. Não tem como ser um processo, dizer que vai ser um processo simples, que vai ser um processo fácil. Tudo que você falou é real. Assim, quando você muda a carreira, você já está um pouco mais velho, e aí você se sente um pouco defasado, porque você tem que aprender um monte de coisa que os outros já sabem, que você ainda não sabe. Mas pensa que você também tem muito mais para agregar do que só necessariamente a questão da linguagem de programação que você sabe ou que você não sabe, né? Você tem todo um background profissional, que isso tem seu peso e tem seu valor, sim. Agora, eu não diria nem que é um conselho, mas assim,
quando você está pensando em mudar de carreira, né, você tem que estar disposto a dar o passinho para trás, principalmente falando em termos de remuneração ou em posição já hierarquicamente dentro de uma empresa ou dentro de qualquer outra instituição. Você tem que estar disposto a dar um passo para trás, porque para entender, né, você acredito, né, e tenho certeza que é uma excelente arquiteta, mas dentro da programação você ainda está começando, então tem que dar aquele passinho para trás e muitas das vezes procurar sim uma posição não de estágio, porque na pós você não consegue mais fazer um estágio dessa forma, mas de repente um analista júnior, ou um assistente, um aprendiz, ou entrar numa função até inferior a do desenvolvedor, como de repente numa área de teste ou algo nesse sentido, e aí sim você vai conseguindo, dentro da empresa, pegar mais corpo, né, e até mais conhecimento técnico do que talvez a pós vai conseguir te trazer na teoria, mas não necessariamente na prática. Tá? E aí sim você vai conseguir construir isso aí ao longo do tempo. Eu acho que a questão que é de novo entre ser especialista ou generalista, né, vai fundo numa linguagem só ou tenta aprender diversas coisas diferentes. E eu acho que não tem muito resposta. Eu acho que o principal é se você consegue realizar coisas, seja com uma linguagem só ou misturando diversas tecnologias. Se você consegue realizar coisas, participar de projetos, entregar um site ou uma biblioteca para uso, é o que importa. Tenta não se especializar demais, porque geralmente você não vai conseguir fazer muita coisa só com uma coisa, né? Você tem que entender de uma linguagem, um pouco de um banco, um pouco de infra, um pouco de rede. É sempre bom entender um pouco, mas se você quiser entender muito de uma coisa, não é um problema, isso é bom também. Desde que você consiga fazer coisas, tá ótimo. Desculpa cortar, mas nosso tempo acabou. Então, é isso. Obrigado a todos e valeu aí a Hackapuk também.